Amados irmãos, estamos iniciando mais um estudo das Sagradas Escrituras. Esperamos que o nosso Deus nos conceda misericórdia, permita que tenhamos um bom entendimento, que o Senhor possa nos guardar, a nós e as nossas famílias, de toda a tentação, de todos os perigos que vêm sobre esta humanidade. Que a paz de Jesus Cristo, ela permaneça nos nossos corações e proporcione a nós momentos de boa convivência com esta santa e abençoada palavra. Estamos examinando a carta do apóstolo Paulo à igreja de Roma, no seu capítulo 5. Pedimos aos irmãos que nos acompanhem com a leitura e com a avaliação dos textos, a interpretação, que Deus nos ajude a compreender da melhor forma que estiver ao nosso alcance. Romanos, capítulo 5. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Vamos parar aqui a leitura para vermos aqui a introdução. Nós vimos no capítulo anterior que o apóstolo Paulo instrui a respeito da justificação da alma por meio da fé em Deus ou em Jesus Cristo. Vimos que Abraão foi justificado porque creu, não porque tivesse feito alguma obra ou porque fosse circuncidado. O apóstolo, ele agora vai falar no capítulo 5 a respeito dos frutos dessa justificação. E ele faz uma abordagem aqui bastante interessante, que nos permite compreender alguns aspectos da nossa relação com Deus e da necessidade de nós sermos salvos por meio de Jesus. Veja que no versículo 1, ele diz que nós somos justificados pela fé. E esta justificação estabelece um estado de paz entre nós e Deus. Parece que os teólogos apenas enxergam aqui o tormento provocado pelo pecado, quando o homem ainda não encontrou o seu Deus, como se esse Deus pudesse nos dar a paz que o mundo não nos dá. Essa é uma primeira interpretação dada pela teologia, e ela não está errada. Mas podemos entender um pouco mais, de maneira profunda, a criação da alma, nessas palavras do apóstolo. Entendemos que quando a alma é criada, ela é gerada pelo Verbo de Deus, ela sai de um estado divino e mergulha numa confusão consciencial, num caos de consciência, que é o caos do universo quando ele foi criado no primeiro momento. Podemos entender que a alma sai da divindade de Deus, perde essa divindade por ação do próprio processo criativo, e a alma então faz um movimento descendente juntamente com o universo, para que ela, ao atingir o ponto baixo da criação, o universo inicie o seu processo de ascensão para Deus. Então nós vemos uma obra que sai da mente de Deus, se materializa na região criada por Ele, num estado caótico, como foi o universo há muito tempo atrás, e as almas também acabam sendo envolvidas nesta mesma confusão da própria criação. Na medida em que o universo vai ascendendo para Deus e se organizando, as almas também vão se organizando e vão entrando em harmonia com o próprio universo.
Nós estamos num ponto deste movimento da criação em direção a Deus e a sua perfeição, em que nós ainda estamos envolvidos nessa confusão do processo criativo, que nós chamamos de ignorância, de trevas, e há um espírito que se forma entre nós por desconhecermos a verdade de Deus, e esse espírito é o que Jesus chamava de Satanás. E o poder desse espírito, dessas trevas, dessa confusão é tão grande que o próprio Criador precisa promover a nossa salvação. A nossa mente, o nosso espírito, por si mesmo, ele não consegue sair dessa confusão pelo seu esforço pessoal. É preciso que ele deseje sair dessa confusão. Quer dizer, nós precisamos desejar essa salvação, mas quando desejamos, há uma intervenção de Deus para que a gente saia da escuridão e entre no reino da luz. Quando o apóstolo diz aqui que nós somos justificados pela fé, isso significa que o primeiro passo a ser dado não é o esclarecimento. Algumas pessoas pensam que nós precisamos saber para crer. Não é necessário. Deus faz um chamado. Eu posso atender o chamado de Deus e crer no Senhor, como creu o pai Abraão. Precisamos nos recordar que Abraão não conheceu a lei. Moisés apresentou a lei mais de 400 anos depois do tempo de Abraão. Como é que ele foi justificado? Se ele foi justificado, conforme ensina Paulo, a justificação pela fé ela se dá porque nós cremos e não porque nós sabemos. Então vamos dispensar o saber? Absolutamente. Porque o ser justificado, vamos perceber aqui na instrução de Paulo, é o primeiro passo que é dado pela alma no caminho da luz. E daí outros passos serão dados. Vem o aprendizado, as realizações, as provas, o preparo, a elaboração da alma, ao longo das muitas vidas que a alma vai viver. A alma viverá para sempre, até o encerrar da eternidade. Uma vez que eterno é somente Deus, não é mesmo? Nós vimos isso nos nossos estudos, que o status de eternidade pertence somente ao Pai, não pertence à criação. A criação, em determinado momento, ela terá o seu fim. Ela encerra o ciclo de ascensão quando ela volta ao Criador. Esse ciclo deve durar bilhões e bilhões de anos. Já se passaram mais de 14 bilhões de anos. Estima-se que deve durar mais 14 bilhões pelo menos. Quer dizer, em torno de 30 bilhões de anos, o que é uma história considerável em termos de tempo humano. Então, os irmãos, não fiquem preocupados que a criação não vai desaparecer tão cedo. Né? Temos um tempo significativo pela frente para as almas poderem construir aquilo que Deus deseja que elas construam, que é um mundo civilizado, no caso aqui da nossa terra. E nós somos os trabalhadores dessa civilização. Nós somos almas que vivemos aqui trabalhando, construindo o futuro. E vamos conseguir realizar aquilo que é o plano do eterno Deus para este mundo, que é a Nova Jerusalém, um mundo novo, de paz, de tranquilidade, sem doenças, sem transtornos climáticos, com cada coisa no seu devido lugar. O mundo saindo definitivamente desse caos, dessa confusão gerado pelo processo criativo quando tudo começou, desde os primórdios do universo. Isso significa que a nossa história tem por volta de 14 bilhões de anos e a história da Terra por volta de 3 bilhões e meio de anos, segundo a ciência. Não há nenhuma razão para nós separarmos Deus da ciência, não há nenhuma razão. A teologia faz a separação porque a teologia não funciona em cima de mecanismos inteligentes. A teologia você crê em coisas que você não entende. Não queremos julgar ninguém, mas nós que somos o povo de Deus não podemos andar por este caminho, porque este caminho não leva ao entendimento das coisas. Porque não basta crer também, é necessário compreender. A alma, ela precisa tomar posse de todos os seus atributos. E quais são os atributos da alma? Os atributos de Deus, uma vez que a alma é gerada do coração do próprio Pai. A não ser que alguém explique de outra maneira. Não vi ninguém explicar ainda. A não ser que Deus criasse a alma do nada.
porque ele é Deus, mas o nada não existe, nem Deus pode criar a alma do nada. Pelo menos é o que a nossa inteligência permite a gente compreender. E a nossa inteligência é uma ferramenta dada por Deus. Você deve usar a sua inteligência para compreender as coisas. Essa história de mistérios teve o seu lugar, tempo e espaço, mas tudo isso já cessou. É tempo do homem compreender as coisas com a sua inteligência, com a inteligência que Deus deu a ele, para ele entender o que ele está fazendo aqui, de onde veio, para onde ele vai, qual é a missão que ele tem, qual é a sua relação com o próprio Criador, com o mundo invisível, que são os céus da eternidade, o que são os infernos, o que é a morte espiritual, o que é a morte física, todas essas coisas nós podemos saber, se nós estivermos interessados. É preciso querer. O apóstolo, ao dizer aqui que nós temos, por este caminho da justificação por Jesus Cristo, no nosso caso, no caso dos judeus, por exemplo, essa justificação se dá pela fé em Adonai, que não passa do Senhor, é o mesmo Senhor. Nós o chamamos Jesus, mas é o mesmo Senhor. Esse Adonai que eles falam que creem. Abraão foi justificado, a figura de Jesus não existia, mas certamente ele falava com um Senhor. E nós temos a convicção de que ele falava com o nosso Senhor, que é um Senhor só, não tem dois senhores. Essa justificação estabelece um estado de harmonia entre a nossa alma e a alma de Deus. Não é paz para você dormir sossegado, não, viu? Presta atenção. É harmonia. Tua alma está em desarmonia com Deus. Por isso que você vive um tormento. A salvação deve levar você a um estado de harmonia interior. Se não levou ainda, é porque você não foi salvo. Em tese. Está no processo de salvação, mas não aconteceu ainda. Porque a salvação ela deve levar a sua alma para esta paz que fala o apóstolo Paulo aqui. Porque estabelece uma paz entre nossa alma e a alma de Deus. A harmonia. A nossa alma se harmoniza com a alma de Deus. Ela encontra a sua verdadeira natureza. É isso que é a harmonização. A salvação é isso, é tirar a alma da confusão e trazer ela para o reino da luz. É isso que Deus faz quando a gente deseja esta salvação. E o poder das trevas é uma coisa real, não é só ignorância não. Tem gente que pensa que é só ignorância. Vamos esclarecer as pessoas que todo mundo vai ser salvo. Conversa, é espírito. É espírito. E como é espírito, a pessoa pode saber, se ela não tiver a vida com Deus, e isso for real no coração dela, ela não entrará no reino. Ela não vai para a região luminosa. Quando ela deixar a vida terrena, material, quando o corpo morrer, a alma não sobe às regiões luminosas da criação, que são os céus. Ela vai para o escuro, para as trevas, inferno, morte, chama como você quiser. Purgatório, fique à vontade. Tem vários nomes. Mas vai para as trevas. Porque não houve o processo de salvação. A salvação deve mudar a vida. Como eu sou salvo se a minha vida continua a mesma? Pior, se eu continuo em pecado, como é que eu sou salvo, irmãos? Eu continuo pecando? Não pode ser. Então é muito mais do que ter paz de consciência. Agora eu tenho Jesus, agora eu sei que na morte ele pode interceder por mim. Não é só isso não, é muito mais. A salvação é quando você sai das trevas para o reino da luz divina. É o primeiro passo que você dá no caminho do Senhor. Ele diz que nós temos, por esta fé, entrada à graça de Deus. O que é a graça de Deus? É o movimento de Deus em direção a nós, independente do que nós fizemos. Por que é de graça? Porque não nos cobra. Os bens de Deus não podem ser cobrados, nenhum bem de Deus. Não vai aqui crítica a ninguém, tá bem? Mas os bens de Deus são gratuitos. Então o movimento de Deus em direção a nós, ele não tem qualquer exigência. Quer dizer assim, ele não diz que você precisa ter uma moral elevada para Deus poder vir até você. Há essas concepções. Você precisa estudar para ser uma pessoa de bem, para Deus poder te ajudar. Absolutamente. Isso não encontra base no Novo Testamento e nem no Velho. Não existe isso. Na palavra de Deus. O movimento de Deus em direção a você é natural e gracioso. Nós só precisamos crer. Se nós cremos, Deus se movimenta para nos salvar. Se cremos. E se essa fé for verdadeira, não estiver só na nossa boca. Tem gente que fala que crê, mas não crê.
Não é uma coisa que você fala, tem que estar no coração. Entramos, pois, de graça a esta fé, de forma gratuita, e nela ficamos firmes, gloriando na esperança da glória de Deus. Qual é a glória de Deus? Não é para falar que ele é glorioso, é porque a glória de Deus é o cumprimento das promessas que estão estabelecidas acerca do destino desta humanidade. Essa é a glória de Deus que se manifestará em plenitude, quando todas as trevas tiverem sido tiradas da terra, quando toda a ignorância tiver sido eliminada, quando o mundo se encher do conhecimento do Senhor. Os irmãos, estão entendendo? Essa é a glória de Deus. Então nós vivemos nessa esperança. Qual é a nossa esperança? De que esse mundo velho vai morrer, vai nascer um mundo novo. Essa é a nossa esperança. A promessa que foi feita a Abraão. Nós somos o povo de Deus. Qual a esperança? Morar no céu? Você acha mesmo que lá no céu você vai fazer alguma coisa? Não tem nada lá para você fazer, meu irmão. Sinceramente. Você pode ter uma atividade depois que você deixa a terra e passa uma temporada na eternidade, onde você trabalha como um anjo de Deus. Como os anjos trabalham, mantendo a criação. Mas os anjos trabalham a favor de quem? Dos anjos? A favor daqueles que vão herdar a salvação. Essa é a palavra. Todas as potestades, tudo que existe no céu, trabalha a favor daqueles que estão na terra. Essa é a lei de Deus. Isso está na Escritura, irmãos. É a lógica de Deus, a lógica da criação é que o homem, vivo, revestido do seu corpo físico, carnal, ele está no estado de plenitude da sua existência. Destituído desse corpo, ele tem uma vida de natureza eterna. E, por consequência, ele não existe lá dentro no sentido de experimentar as coisas que o corpo experimenta. Então, a vida dos anjos não se compara à vida corporal. O homem passa uma temporada na eternidade e volta a nascer novamente, animando um outro personagem. Mas a alma é exatamente a mesma, que continua trabalhando na construção do futuro da humanidade, quer dizer, no futuro do reino. Paulo entra aqui agora, irmãos, num processo de esclarecimento a respeito das dificuldades que nós podemos enfrentar. Ele diz, não vivemos somente pela glória de Deus, mas também devemos ver com glória as tribulações, as dificuldades. Sabendo que as dificuldades desenvolvem em nós o equilíbrio. O que é o equilíbrio? A paciência, você saber lidar com as coisas, não é? Num primeiro momento, nós somos pessoas agitadas, não sabemos mexer bem com os irmãos, com os processos da vida, nossa alma é intranquila, porque está envolvida naquela confusão do pecado original, vamos dizer assim, né, de ter desobedecido a Deus e descido na região de existência que é a criação. Então nossa alma não tem paz, é a confusão da nossa vida e tal. Quando aceitamos o Senhor de verdade, somos conduzidos a esse estado de salvação, a nossa alma começa a ser trabalhada pelo Espírito. Porque enquanto nós não permitimos e aceitamos, o Senhor usa os mecanismos da matéria, os mecanismos dolorosos que faz a alma sofrer. As tribulações com Deus são de peso muito leve, não tem? O fardo não é pesado, disse o Senhor. Não é uma coisa insuportável. Então, as nossas tribulações, diz o apóstolo Paulo, devem fazer parte dessa esperança que nós temos, essa glória, porque elas desenvolvem em nós a paciência. E mais, a paciência desenvolve a experiência. O que é a experiência? A alma saber como lidar com a vida. Então, é um processo de aprendizado. Veja bem, a teologia tradicional não é um processo de aprendizado, é só de salvação. Os irmãos percebem a diferença? Porque na teologia tradicional a alma só vive uma vez. Ou ela é salva ou ela é condenada. Fim. No ponto de vista dos ensinamentos que nós estamos aqui divulgando, é diferente, porque a alma é eterna. Ela se movimenta junto com o movimento do próprio universo. Ela desceu com a criação, conforme nos ensina o Gênesis,
e se move em direção a Deus, se aperfeiçoando, voltando ao seu estado divino. Não só o homem volta para o estado divino, como o próprio universo que Deus quer tornar uma obra perfeita. Nós não sabemos ainda qual é o ponto, o grau de perfeição que ele vai fazer o universo atingir. Mas é essa a proposta de Deus. Então, na teologia tradicional, você só precisa ser salvo. E daí a pessoa entra na igreja e pensa que já está salvo, está tudo resolvido. Não tem mais nada para fazer. Eu pago o dízimo, eu vou na igreja, eu canto louvor, amém, Jesus vai me levar para o céu. Pronto, acho que é isso. É diferente de você aprender. O que o apóstolo Paulo fala aqui é que a alma está num processo de aprendizado. Tribulação, desenvolvimento da paciência, desenvolvimento da experiência. Olha o que diz aí, 4 e 5. A experiência vai conduzir você a um estado de verdadeira esperança. Esperança em quê? Esperança no reino, não é? E essa esperança, esse estado de espírito que você adquire, sendo exercitado por Deus, ele traz para você uma certeza das coisas que vão acontecer. Uma tranquilidade em torno do porvir. Isso por quê? Porque o apóstolo diz aqui, o amor de Deus, neste caso, desses que creem verdadeiramente, está derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo, que é o Espírito de Deus. Então, se Deus está em nós, nós estamos tranquilos. Há paz em nós, há harmonia no nosso ser interior. Se Deus está em nós. Agora, se Deus não está em nós, é o espírito do mundo. O espírito do mundo só traz confusão, intranquilidade, medo, incerteza. Olha, se estamos com medo da vida, medo de morrer, medo disso, medo daquilo, irmãos, nós precisamos ainda de penitência. Precisamos conversar com o Senhor, clamar ao Senhor. Senhor, vem porque ainda não sinto paz, não sinto certeza, não sinto firmeza. Me ajuda, me salva, me socorre. Nós precisamos pedir a Deus, irmãos, que isso seja feito. Senão ficamos aí sendo levados pelo Espírito da igreja. Vai, sem saber se realmente nós estamos já de posse da nossa eternidade. Posse da eternidade. A eternidade é salvação, é estado de espírito. Eternidade não é um lugar. A eternidade a gente pode já recebê-la aqui mesmo, porque por ela nós não morremos mais. Quem nos concede a eternidade? Quem que nos concede a eternidade? Jesus. Para nós. Para os judeus, Adonai. O nome que eles encontram para serem justificados pela fé em Deus. Mas o mecanismo é o mesmo. O mecanismo da salvação e da posse da eternidade é o mesmo. Nós já vimos aqui, irmãos, que existe uma via de salvação entre os judeus e uma via de salvação entre os cristãos. O judeu não precisa virar cristão. O cristão não precisa virar judeu para serem salvos. A salvação está disponível a ambas as casas, a ambos os povos, que são povo de Deus. Cristãos e judeus são os únicos que respeitam as Sagradas Escrituras, com seus problemas e dificuldades, mas eles anunciam o Deus de Israel e a Jesus, o nosso Senhor. Então, essa Escritura foi feita para este povo, não foi feita para outro povo. Temos que olhar por esse ponto de vista. O amor de Deus, então, está derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo, que nos foi dado. E assim não há confusão em nós, porque um estado de paz, de harmonia se estabelece dentro do nosso ser. Aí cada um vê como está. Seguindo com a leitura. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos pecadores. Porque apenas alguém morreria por um justo, pois poderá ser que, pelo bom, alguém se decida a morrer. Mas Deus provou o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O apóstolo começa agora aqui a desenvolver um pensamento já um pouco mais profundo, diferente, mostrando que há duas situações, que a salvação
que num primeiro momento nós temos a salvação, o resgate da alma, que Deus tira da escuridão e traz para a luz. E então, num segundo momento, nós temos o juízo. Isso quer dizer que se nós fomos salvos, nós precisamos ainda observar esse tempo do juízo, porque é importante que nenhum de nós tenha certeza que essa salvação está concluída, embora a gente possa saber pelo nosso estado de espírito, se nós estamos precisando clamar essa salvação ao nosso Deus. Porque se nós tivermos a certeza da nossa salvação, já estou salvo, eu não faço mais nada. Então nós não podemos dizer às pessoas que nós temos certeza da nossa salvação. Já tenho certeza, posso ficar tranquilo porque estou nessa igreja, naquele lugar e tal, nessa ou naquela doutrina. Ninguém tem certeza. Por isso, a nossa vigilância precisa ser constante, o nosso esforço de salvação precisa ser constante, todos os dias, a busca pela sabedoria, pelo entendimento das coisas celestiais, espirituais, tudo isso precisa ser uma busca incessante. Incessante. Porque o diabo ainda está no mundo, não é mesmo? Enquanto ele estiver no mundo, nós não temos como ficar tranquilos. E ele está sempre pronto a armar alguma confusão na nossa vida. Daí a necessidade da gente vigiar sempre, a todo instante. A partir do versículo 7, então ele diz, olha, pode ser que alguém resolva dar sua vida por uma pessoa de bem. Tem alguém ali em perigo, uma pessoa de bem, eu vou me arriscar por ela. Mas o apóstolo quer dizer que Jesus intercedeu por nós independente dos nossos valores. Nós vivíamos em pecado, quando ele veio para nos tirar dessa grande confusão. Então a salvação não é uma ação que parte de nós para Deus, entendeu? A salvação parte de Deus para nós. É de lá para cá, não é daqui para lá não. Então, a ação é dos céus para a terra e não da terra para o céu. A salvação, se dependesse do homem, todo mundo ficaria na perdição, claro. Imagina se nós não ficaríamos perdidos se dependesse de nós. Não é? Ninguém queria saber, vamos divertir, vamos viver, vamos comer, vamos passear e tudo mais. O apóstolo fala aqui no versículo 9, ele diz assim, olha, logo agora, como se Jesus tivesse morrido num primeiro momento para iniciar nosso resgate, aí ele diz logo muito mais agora, tendo sido justificado pelo sangue dele, seremos por ele salvos da ira. O que é a ira de Deus? É o juízo do fim. Então há um primeiro momento, vocês se recordam que ele disse, agora estamos mais perto da salvação do que quando recebemos a fé. Então veja que não basta a salvação se desdobra em uma série de ações da nossa parte, em termos de penitências, de confissão, de arrependimento, de busca pelo saber, pelas boas obras, o desenvolvimento da nossa alma, a sua experiência, é que vai nos levar à conclusão desse processo. Não basta ser, sou salvo, aceitei Jesus, agora está tudo certo. Absolutamente. Não é isso que está escrito no livro. Se nós lermos as Escrituras Sagradas com cuidado, nós vamos ver que na igreja se ensina muitas coisas loucas. Basta ler as Escrituras cuidadosamente para aprender. Ele repete o mesmo pensamento. Se nós, sendo inimigos, quando estávamos no pecado, versículo 10, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, que estabeleceu a paz, muito mais, tendo sido já reconciliados, quer dizer, já fomos salvos, seremos salvos agora pela sua vida, que há de nos livrar da ira de Deus. A vida eterna que ele comunica a nós. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação, que é a harmonia com Deus ou a vida eterna. Então a nossa alegria em Deus também deve ser de nós termos recebido a Jesus, que veio nos resgatar, nos encontrar, arrebanhar, buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel, que somos nós. Amém? No ponto de vista teológico, os cristãos são as ovelhas perdidas da casa de Israel. E um dia todo este povo será uma só nação. Considerando, irmãos, que há cristãos que não são cristãos e há judeus que não são judeus. A descendência é espiritual, não é carnal.
A gente só entende isso se a gente admitir que a alma é eterna e que ela segue através da história, vivendo vários personagens em busca da sua própria iluminação e das suas realizações. É assim que nós precisamos enxergar a alma. Aí tudo faz sentido. Se não for assim, a gente tem uma escritura sem pé e sem cabeça. Você pode até crer nos princípios morais, em alguns bons costumes, etc. e tal, mas isso não é sabedoria. Sabedoria é quando você entende as escrituras de Gênesis ao Apocalipse. É isso que nós buscamos. O povo de Deus precisa dessa ciência para que ele possa viver eternamente. Sem isso não se vive eternamente. Vai se morrer. Quem recebeu a eternidade não morre, os irmãos concordam? Morre o corpo, a alma não. A alma só desperta, adormece aqui, desperta na luz de Deus, na eternidade, no plano espiritual, nos céus da eternidade. Pode chamar como você quiser. São as regiões eternas. A alma acorda lá. Aí ela vai viver a experiência dela por lá, saber o que aconteceu, de onde ela vem, por que ela viveu daquela maneira, a última experiência que ela passou. Vai repousar um pouco dentro da eternidade de Deus. Descansa ali, é um período de refazimento para as forças da alma. E aí ela nasce de novo. O Espírito do Senhor diz, olha, agora você vai continuar seu trabalho, em tal lugar, fazendo tal coisa, junto de tais pessoas. Seu descendente, almas que são afins, etc. e tudo mais. Tá bem? Isso é a ciência da eternidade. Daí nasceram as seitas espiritualistas, o budismo, o kardecismo, uma série de outros ismos que tem por aí. Nasceram da ciência eterna. Essas doutrinas são fragmentos da ciência de Deus. Não existe duas ciências, dois conhecimentos. Só tem um conhecimento. As doutrinas que nasceram, que os homens conseguiram estabelecer para fins de orientação religiosa, espiritual, etc., elas são provenientes desta fonte. A fonte é uma só. Um foi lá, pegou um copinho da água da vida e fez uma igreja. Outro foi lá, pegou um jarro de água e fez uma doutrina. Outro uma bacia com água. Enfim, cada um foi lá, quem pôde, pegou e fundou uma doutrina. Tá bem? Isso deu origem às religiões. Mas a fonte é uma só. No mundo novo, na nova humanidade, haverá uma só verdade. Isso significa que as doutrinas vão ser diluídas. E elas serão substituídas por uma só realidade. Tá bem? Para que haja harmonia, haja pensamento único, haja paz também no mundo, entre os irmãos, entre todos. Só assim será possível construir o futuro, evidentemente. Não pode haver um mundo de pensamentos e verdades como existe na Terra hoje devido ao seu atraso. A partir do versículo 12, já estamos indo para a conclusão, o apóstolo ele faz aqui algumas considerações sobre como o pecado entrou no mundo. Em resumo, ele nos dá a entender que Adão foi o homem que comunicou o pecado à humanidade. Como se fosse o primeiro pecador. Mas não tem nada errado com o que aconteceu com Adão, a sua desobediência. Porque ele precisava comunicar o pecado ao mundo. Para que um outro Adão pudesse comunicar a salvação. Então, o Adão ele veio comunicar a coisa errada. E Cristo veio comunicar a coisa certa. O que o apóstolo fala aqui nas suas considerações é isso, é esse pensamento que ele nos mostra. Como Adão veio ao mundo e comunicou a morte a todos os homens. Como se ele revelasse o que é desobediência. E Jesus veio fazer o contrário dele. Porque primeiro o homem tem que saber que ele está morto. Os irmãos concordam? Se você não conhece a lei, não conhece o pecado, como é que você será julgado? Como é que você será julgado se você não conhece o pecado? Alguns teólogos dizem que já houve um juízo lá nos tempos antes do dilúvio. Porque a palavra diz que havia muita prostituição na terra, muitas coisas erradas, e Deus quis destruir o mundo, etc.
Tudo bem, mas como é que esses homens foram condenados à escuridão se eles não conheciam a lei? Eles não sabiam da regra. Para eu poder ser condenado, eu preciso saber a regra. Não é verdade? Então, alguma coisa nisso nos escapa. O que, na verdade, está sendo revelado é que Adão simplesmente desobedeceu a Deus. A desobediência é pecado. Pronto, esse é o primeiro pecado. Não precisa de dizer não adulterarás, não roubarás. Isso veio mais tarde. Eu não disse aos irmãos que a gente, para ser salvo, basta crer? Não precisa passar por um juízo, não é mesmo? Imagina só se o Senhor nos chamasse e dissesse assim, olha, vem cá, vamos ver o que você fez, se dá para você ser salvo ou não. Aí nós estaríamos perdidos, não é, irmãos? Todos nós estaríamos condenados. Ele ia pegar lá o livro, deve ser o livro do diabo, né, onde está escrito todos os nossos pecados, né? Dizem que o diabo é o secretário de Deus, né? Ele anota todas as coisas erradas que você faz. Aí traz o livro aqui, né, pastor Joel. Traz o livro aqui, vamos ver, pastor José, vamos dar uma olhada aqui no livro de pecados. Estaríamos perdidos. Então nós cremos no Senhor e por isso somos justificados independente do pecado que você fez. Ele cobre os seus pecados. É isso que diz o Salmo. Está coberto. Não apagou o pecado. O pecado será consumido no juízo. Se você continuar fazendo coisas loucas, o Senhor descobre o pecado. E o pecado vai entrar na tua casa de novo. E o que diz Jesus? O estado desse homem será pior do que o primeiro. Não é isso que diz a parábola? O espírito maligno que saiu volta com 7. E entra na casa do homem de novo e o homem fica louco. Fica desarrumado da sua cabeça, do seu juízo. Então parece que o apóstolo aqui, ele nos ensina por esta via. Vamos fazer uma leitura aqui do texto, aqui até o versículo 21. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, pelo Adão, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso todos pecaram. Porque até a lei chegar no mundo, estava o pecado no mundo. Mas o pecado não é imputado não havendo lei. Não é considerado pecado, porque não há lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés. Por que até Moisés? Porque com Moisés a lei chegou. Então, pela lei, nós começamos a ter esperança, porque podemos obedecer à lei. E por ela nós podemos ser salvos. Quer dizer, isso só tem sentido se a alma estiver desfilando em todas as etapas da história. Se a alma não estiver desfilando nas etapas anteriores, então tem um povo lá atrás que ficou sem lei, perdido, condenado, mesmo de forma injusta, porque se eles foram condenados por Deus, Deus teria sido injusto com eles. Porque eles não sabiam da lei, como é que Deus vai condenar alguém que não sabe o que tem que fazer? Eu não sei o que tem que fazer, como é que você me joga no inferno? É uma coisa louca, sem sentido. Se a gente coloca a alma transitando pela história, através das vidas que se sucedem, tudo se encaixa. E a lei da progressividade mudando tudo. Cada etapa sendo revelada uma coisa nova. Então, desde Adão, desde o começo, na primeira desobediência, a morte se estabeleceu no mundo e todos estavam mortos sem saber que estavam mortos. E a lei, quando foi revelada, veio para nos salvar, embora, num primeiro momento, parecesse que a lei veio nos condenar. A lei é santa e boa, como diz o apóstolo Paulo, abençoada, porque na verdade ela veio para nos salvar. Embora ela não apresente a nós a solução, ela condena e não diz como você sai da cadeia. Aí entra o Senhor lá na frente, que nos tira pela fé, não pela justiça. Muito bem, vamos seguir aqui com a leitura. Então o pecado, finalzinho do versículo 13, o pecado não é imputado porque não havia lei. No entanto, a morte reinou como um império sobre as almas desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Adão é a figura daquele que havia de vir. Quem havia de vir? Cristo. Então ele é o primeiro homem. Veja que ele desobedeceu para que a morte se fizesse presente e depois Cristo viesse trazer aos mortos a vida.
Se não houvesse morte primeiro, a alma não poderia sair das trevas para a luz. Põe atenção nisso. O apóstolo diz o seguinte: a semente precisa morrer para que possa nascer a planta, não é verdade? Pega uma semente de feijão lá, deixa lá, não joga ela na terra não para você ver o que acontece. Não acontece nada, vai ficar sempre lá como uma semente. Joga na terra, a semente morre. Quando ela morre, nasce a planta. Então a alma do homem, quando ela fez essa descida dos céus, da eternidade, para começar o seu processo de evolução, como alguns dizem, na progressividade, a alma não sabia ainda que ela estava morta. Aí a desobediência de Adão comunicou a essas almas a morte. Então começou a haver a morte das almas, para que elas pudessem um dia sair da morte para a vida. Isso acontece depois com a chegada da lei. Então é um processo progressivo de aprendizado e de libertação. De almas que saem de um estado de simplicidade e evoluem e caminham progressivamente para um estado de iluminação e de alegria, de graça e de profundas realizações. Mas aqui a partir do versículo 15, ele continua desenvolvendo o mesmo raciocínio. Não é assim o dom gratuito como a ofensa. Ele está falando de duas coisas, pecado e salvação. O que é dom gratuito? Salvação ou graça. Pode ser, mesma coisa. O que é ofensa? Pecado. Não é assim o dom gratuito como a ofensa. Por quê? Se pela ofensa de um morreram muitos, que é a ofensa de Adão, que a teologia trata isso como pecado original, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Então ele mostra aqui, né, que um veio pela ofensa dele, ele comunicou a morte a muitos, e o outro, pela obediência dele, ele comunicou a vida a todos os que estavam mortos, perdidos, salvando todos os que chegaram, as almas que chegaram até o Senhor. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou. Porque o juízo veio de uma ofensa só, do pecado de Adão, na verdade, para a condenação. Mas o dom gratuito, que é a salvação, veio de muitas ofensas, que era a ofensa de todos nós, para a justificação, para que a gente pudesse se tornar justos diante de Deus. Os irmãos estão compreendendo? É uma coisa evidentemente profunda e abstrata, que a gente tem que exercitar o nosso pensamento para compreender. Mas isso tudo não passa de entendermos o processo criativo, como que as coisas começaram. É necessário que haja o pecado. Se Adão não desobedece o Senhor, não havia criação, não havia alma, não havia vida. A desobediência era necessária para que a vida fosse comunicada às almas que estavam destituídas da glória de Deus. Então, pela ofensa de um, veio a morte e a ofensa de todos. E pela obediência de um, veio a salvação e alegria e graça e libertação para todos. Então Adão é o que nos condenou e Jesus os que nos salvou. Mas os dois, na verdade, são agentes do próprio Criador. Na verdade, são servos de Deus, para que as almas possam acordar para viver. Não acorda para morrer, acorda para viver a grande experiência da vida que Deus nos proporciona. Tá bem? Se pela ofensa de um só a morte reinou, versículo 17, ele continua ainda no mesmo pensamento. A gente vê que Paulo, a técnica que ele usa para ensinar, ele repete várias vezes o mesmo conceito, de diversas maneiras, né? Como se tudo tentasse para fazer as pessoas compreenderem. Se esforçasse ao máximo para poder ensinar, né? Se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, que é Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Amém? Os irmãos estão compreendendo? É o mesmo pensamento. Ofensa e salvação. Como pela desobediência de um só homem, versículo 19, muitos foram feitos pecadores, olha, está falando a mesma coisa. Assim, pela obediência de um que é Jesus, muitos serão feitos justos. Por que nós somos justificados? Porque nós passamos a obedecer ao Senhor, porque cremos. Se alguém crê em Jesus e não obedece às coisas de Deus, não crê. Nós obedecemos porque cremos.
Não cremos porque obedecemos. Não faça essa inversão, viu? Tem pessoas que acham que eu preciso obedecer para crer. Não é, não. Eu creio, por isso obedeço. Primeiro a fé, depois a obediência. Se você obedecer e não crer no Senhor, você não vai viver os mandamentos. E você será condenado. Não basta entender, hein? Não basta conhecer os mandamentos. Eu sei dos mandamentos, mas não obedeço. Por quê? Porque não há em mim uma força interior que me dá poder de vencer o pecado. Essa força não pertence ao homem. Ela pertence ao Criador. A minha mente precisa estar em comunhão com a mente do Criador para que eu possa ter luz em mim. A luz é de Deus. Eu não sou um ser que tem luz. A luz é do Criador. Eu sou como um carvão, dizia Lutero, o reformador protestante. Um carvão inerte. Quando o fogo está perto dele, vai ficando cinza, vai até começar a ficar vermelho, daí a pouco ele acende. E ele se funde com o fogo, que é a luz de Deus. Mas a luz pertence ao fogo, não pertence ao carvão. Nós somos carvões. As almas separadas de Deus, elas são escuras, elas estão em trevas, elas vivem em pecado. Quando elas estão com Deus, elas vivem na luz de Deus, elas vivem as virtudes de Deus, na plenitude. Por isso que um homem, quando está com Deus, verdadeiramente ele não peca, porque a luz de Deus está nele. A graça de Deus está presente nele, a glória de Deus está nele. Aí fala como você quiser. Deus está em você, por isso você não peca. Mas Paulo lembra, ainda temos um problema. Por que não vivemos em plenitude? O amor de Deus, a graça de Deus, as virtudes de Deus. Por que não vivemos em plenitude? Tem um problema. Presença do diabo, Satanás, não é mesmo? Satanás. Ele é o sujeito que impede a gente de viver a plenitude de Deus. E daí a gente fica brigando com o quê? Com as tentações. É o pecado que está em nós? Não, já estamos brigando com a potestade. Estamos sendo tentados pelo mal, estamos brigando com o maligno. Como é que Paulo chamava isso? O bom combate. É isso aí, né, irmãos? O bom combate. É o combate que nós fazemos diariamente. Por isso ele dizia, olha, eu sei o que eu tenho que fazer, mas o mal está comigo. Graças a Jesus Cristo eu consigo vencer o mal, ele diz isso nos seus escritos. Por Jesus Cristo, senão eu não consigo vencer o mal. É mais poderoso do que eu, ele dizia. O que está em mim e que quer que eu faça o mal é mais poderoso do que eu. Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos concluir só com a leitura, porque, versículo 19, vamos voltar aqui só para a gente fazer a conclusão, porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Porque ele diz assim, o mundo estava envolvido pela morte, não havia uma orientação. O que eu tenho que fazer para eu sair da morte? O mundo era selvagem, bruto. Tudo que o homem fazia era de natureza primitiva. Aí Deus permitiu que a lei fosse revelada por Moisés, para que a gente soubesse o que era a vontade de Deus. Não adulterarás. Amarás o Senhor teu Deus. O único Deus é o Deus de Israel, de todas as suas forças, de todo o seu coração. Não mentirás, não roubarás, não adulterarás, não terás inveja. Todos os mandamentos revelados, as leis, as suas consequências e desdobramentos, porque naquela época era muito selvagem, Moisés teve que codificar muitas leis para orientar a vida do povo em todo sentido, a vida do casal, a questão dos bens, a questão das propriedades, dos direitos, da justiça. Moisés é uma sumidade, irmãos. É uma sumidade. Acho que ninguém fez um trabalho como esse profeta. Uma grande alma, um grande servo de Deus. Esperamos que no mundo novo ele esteja de volta entre nós, né, com outro nome talvez, para continuar colaborando para a edificação do futuro desta humanidade. Muito importante. O trabalho dele é fantástico. Basta ler os livros que ele escreveu, os 5 primeiros livros que são creditados a Moisés. O trabalho é fantástico. A maneira como ele organizava as coisas, a cabeça dos homens, o que ele dizia que os homens tinham que fazer, os princípios de justiça, todas essas coisas exerceram grande influência na formação da vida ocidental, do Oriente Médio. Com certeza uma grande alma. Então veio a lei para que
a ofensa se tornasse abundante. Como ofensa, o homem descobriu que estava ofendendo a Deus. Mas aonde o pecado se tornou abundante, a graça veio com muito maior intensidade. Para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna. Então, como é que a justiça, onde leva a justiça? Quando somos justificados por Jesus Cristo, onde é que essa justificação nos leva? A tomar posse da vida eterna. Não é para um lugar, não. A tomar posse da vida eterna, porque é Jesus que nos dá a vida eterna. Quando recebemos a vida eterna, o que acontece? A nossa alma se conecta com a mente de Deus. Usando uma expressão da modernidade. Entra em comunhão plena com a mente de Deus. Em vários níveis. Não quer dizer que todo mundo entra em comunhão do mesmo nível, mas entramos em comunhão com a mente de Deus. E a mente de Deus começa a passar para ele a nossa luz. E começamos a ter a vida natural. A vida com Deus. A alma não pode estar desligada de Deus. Então Jesus Cristo é que estabelece a eternidade entre nós, para que a nossa alma volte ao seu estado divino que ela perdeu quando foi criada. Quando o universo veio para existir. A alma desceu junto com o universo. Tudo era divino, se tornou absolutamente material, para depois se tornar espiritual. Isso tudo é o processo da criação de Deus. Assim, pois, o pecado reinou no período da morte, mas posteriormente a graça veio para reinar pela justiça, para que tenhamos vida eterna em Jesus Cristo nosso Senhor. Permaneça entre nós as bênçãos do eterno Deus e que nós tenhamos a coragem, para receber em nós essa nova visão das Escrituras Sagradas. É preciso romper mesmo com os velhos conceitos da teologia católica que estão presentes na igreja evangélica para todo lado. Não queremos dizer que os homens de bens não estão lá. Tem muitos homens de bem que estão ali anunciando o evangelho dentro daquilo que eles podem compreender. Mas é um tempo diferente agora. O reino está chegando e uma nova ordem será estabelecida, como nós podemos perceber ao examinar os escritos. A ordem velha vai ser substituída por uma nova revelação, relacionadas com a eternidade de Deus e das almas, nesse grande espetáculo da vida. Que Deus possa nos ajudar a participar de tudo isso com alegria. Nós viemos aqui para ser alegres e felizes e realizar nossas vidas com os nossos filhos, famílias e coisas que Deus dá para a gente fazer. Vamos fazer com alegria, porque Deus trabalha com alegria. Nós precisamos também fazer as nossas coisas felizes, na certeza de que somos deuses, fazendo aquilo que nosso Deus faz todos os dias. Bem, que Ele fique conosco e permaneça o Espírito de Jesus nos guiando, nos dando tranquilidade, serenidade e firmeza de caráter para nós avançarmos, porque o reino está próximo.